Hoje mais cedo, tocando aquele tecladinho, eu lembrei de uma animação que eu gosto muito, que é o Castelo Animado, e me fez lembrar de um personagem que é o Hall. Você já viu? Se você gosta de anime e nunca viu essa animação, meu amigo, ele usa umas roupas muito interessantes e me deu vontade de fazer um tutorial de como desenhar roupas pra você. E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Lima, direto do canal Desenhando Animes, e hoje, como eu já disse, você vai ver um pouquinho algumas maneiras interessantes de desenhar roupa. Eu vou fazer alguns paralelos com a realidade, eu peguei algumas fotos de pessoas, mas tudo que você aprender, você pode e deve colocar nos seus desenhos, em qualquer estilo, seja em anime, em cartoon, qualquer coisa, porque pegando as referências do real, a gente já tem uma boa base para aplicar em qualquer estilo, fechou? Vamos lá então. Bom, antes de mais nada então, se você não conhece Estúdio Ghibli, o Castelo Animado, esse cara loiro aqui é o Hall, você deveria conhecer, tem na Netflix, hein? Olha lá. Mas enfim, pra gente pensar em roupa, como desenhar roupa, as pessoas falam, é difícil, tem um monte de dobra, eu não sei o que fazer, não sei o que. Calma, tá bom? Calma, olha só, a gente precisa pensar em algumas coisas. A primeira delas é no ponto de tensão. O que é o ponto de tensão, você me pergunta. Olha aqui, ó. Pois é, eu peguei o meu queridinho chroma key para mostrar para você que é o seguinte. Vamos lá. A gente tem aqui um pano, um tecido, certo? Ele está praticamente reto. Ele está sendo tensionado em dois pontos, um ponto aqui e um ponto aqui, certo? Isso é a primeira coisa que você precisa prestar atenção. Onde estão os pontos de tensão? Aí você vai falar o quê? Mas não entendi muito bem. Porque olha só, dependendo de onde estão esses pontos, o desenho vai mudar um pouco. Então, por exemplo, e se esses pontos estivessem um pouquinho mais próximos? O que aconteceria com o seu tecido? Pois é, né? É isso aqui que aconteceria. Como eles estão esticadões, mesmo assim ó, fica com umas marquinhas dependendo de como eu estico. Agora olha que interessante, eu tô com dois pontos de tensão aqui e vou colocar um terceiro. Isso aqui é meu cotovelo, tá bom? Olha, eu coloquei um terceiro. Olha o que acontece. Tá vendo como as coisas começam a se modificar um pouquinho? Pois é. Então essa é a primeira ideia que você tem que ter. Esses pontos de tensão. Vamos dar uma olhada na prática? Olha só o que acontece. Então aqui a gente tem uma foto pega do Google, né, do iStock, é um banco de imagens que você tem que pagar, mas tem essas aqui com marca d'água, fica com marca d'água mesmo, né? Olha só, a gente consegue perceber que existem numa roupa existem vários pontos de tensão, certo? Então vamos começar a prestar atenção. Lembra que dependendo do ponto de tensão, os riscos eles vão para um canto. Então, por exemplo, a gente pode dizer que aqui, bem aqui, é um ponto de tensão, porque ó, a partir dele se deriva os riscos. Olha que interessante. Bacana. Que mais, Bruno? Que mais? Ó, aqui é um outro ponto de tensão também, bem onde tem uma dobra, né? Aqui, ó, aqui também a gente consegue ver um pouquinho, certo? Aqui também. Esses aqui são os mais evidentes, né? A gente poderia pensar, ó, que qualquer pressão que você faz sobre o tecido ou qualquer coisa que acontece, dobras vão ser criadas. Então só da mão dele já tá ali, olha o que acontece. Cria um outro ponto de tensão também e assim por diante. Interessante, é um conceito interessante. Calma que eu vou rabiscar para você e a gente vai ver exemplos em anime também, tá bom? Calma, calma jovem, calma. Vamos dar uma olhada neste outro terno aqui, muito louco, né? Um monte de coisa tá acontecendo aqui, a gente consegue perceber vários pontos de tensão mais interessantes que aquele primeiro. Mas vamos olhar. Então assim, ó, a gente pode perceber que aqui tem um ponto de tensão que faz o que, ó? O risco vem pra cá, ele cai pra cá também, aqui assim. A gente consegue ver um padrão, né? Existem esses pontos de tensão aonde perto das dobras, né, embaixo do braço ou aqui próximo ao cotovelo, né? Ó, aqui também acontece isso, certo? Olha aqui que interessante, onde tem um botão, né? Tem um botão mais ou menos ali onde ele está segurando e o que acontece, ó? Se a roupa fosse toda junta, ia ser algo mais ou menos aqui. E o mais interessante de tudo é que um ponto de tensão se conecta ao outro. Então, por exemplo, olha o que acontece aqui, ó. Vou fazer em azul. Esse aqui, ó, se conecta a esse outro. Olha que interessante. Até se a gente voltar
no exemplo do Chroma, a gente vai ver a mesma coisa. Por isso que é tão interessante a gente seguir a partir do real, né? Porque a gente vai entender como é que funciona. Então, se tiver só um ponto de tensão aqui, olha o que acontece. Ele cai. Como eu criei dois, eles se conectam, tá vendo? Nessas voltinhas. Isso é interessante. Até minha camiseta, se você olhar, né? Acho que não é o melhor exemplo porque ela tem muito desenho. Só que, ó, aqui assim mais ou menos, ó, seguiriam uns riscos pra cá. Dependendo de como ela tá dobrada, até se eu fizer assim, olha o que acontece. O ponto de tensão aqui, ó, cair pra cá. Até aqui, ó, do pescoço. Essa é a ideia, isso é muito interessante de pensar. Agora você vai começar a olhar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Sem só ficar copiando, mas entendendo o que está acontecendo. Mas tem uma outra coisa que você tem que prestar atenção também. E é a nossa queridíssima gravidade. Pois é, porque o que acontece? O risco aqui, ó, só desce, só cai por conta da gravidade, certo? E a mesma coisa acontece aqui. Segura essa informação que a gente já volta nela. Vamos dar uma olhada num outro exemplo aqui agora, né? Um exemplo feminino, olha aí, ó. E uma coisa interessante, se você é homem, se você é um menino, o que acontece? Eu pelo menos tinha esse problema, que é o quê? Até bem pouco tempo atrás, eu só desenhava personagem de camiseta e de calça jeans. Porque nós homens, a gente não tem muito referencial de roupa. Pois é, então se você quer desenhar, se você realmente quer criar vários personagens, você precisa ir atrás de referências. E ó, você não precisa ir muito longe. Você pode procurar no Google, você pode conversar com alguma amiga sua e você vai ver que existem muitas outras roupas menininho aí, além de calça jeans, short e camiseta. Pois é, existe. A gente não usa, mas existe. Bom, vamos lá. Onde é que tá o ponto de tensão aqui? Ela tá com o braço levantado, né? Então eu posso facilmente dizer, ó, que existem alguns pontos de tensão aqui, ó, que vão fazer as dobras virem para cá, para o centro, certo? Olha que negócio interessante. Se ela tivesse com aquelas roupas de anime, sabe, tipo kimono mesmo, o que aconteceria? Aqui, ó, seria bem maior, né? Ia ser alguma coisa mais ou menos aqui assim, talvez. Isso a gente tem que começar a pensar baseado no quê? Na gravidade, né? Eu não poderia fazer um kimono aqui assim, ó, né? Vindo aqui para a direita, a não ser que exista um vento vindo aqui da esquerda, certo? E aí é isso que acontece. Então olha só, tem algumas variáveis que a gente tem que começar a tomar um certo cuidado. E do restante continua a mesma coisa, né? Nas dobras, olha aqui do braço dela, né? A gente já tem esses pontos de tensão que vão fazer essas curvinhas. Isso é padrão, a gente já entendeu. E uma coisa que acontece muito em mangá, muito em anime, é aqueles peitos gigantescos assim e parece que a menina tá embalada a vácuo, né? Então, tipo, fica muito à mostra, tudo muito certinho e não é bem assim que funciona na realidade. Se você quiser exagerar, sexualizar, que eu não acho muito interessante, mas existe a possibilidade, é só pegar qualquer referência de mangá, de anime que você vai chegar nisso. Só que quando a gente chega na realidade, olha como o negócio é um pouco mais uniforme, né? É um caimento bem mais uniforme. A gente tem pontos de tensão aqui, ó, que vão fazer o mesmo esquema do Chroma, né? Puxei para cá, vão ter alguns risquinhos ali, mas nada mais que isso. Seguindo para uma próxima referência e a última referência fotográfica, a gente chega na mesma coisa, ó. A gente tem uns pontos aqui que vão, né, riscar para cá assim, vai ter umas dobrinhas aqui. Até agora você foi apresentado aos pontos de tensão e a gravidade, que são coisas que você tem que se atentar. E a gente chega no último ponto. É claro que existem milhões de coisas que eu poderia dizer aqui, mas eu acho que com essas três você já vai começar a perceber bem as coisas e mudar um pouquinho a forma de desenhar, né? Que é o que? É o material. Do que vai ser a roupa que você está fazendo? Por exemplo, o Chroma que eu mostrei 1000 vezes aqui, ele é super fininho, diferente de um terno. O que acontece? Então, ó, a gente facilmente consegue ver a diferença entre esse cara aqui, a roupa desse cara, e a dessa moça. Como o dela é uma roupa muito fininha, a gente consegue ver mais dobras, até um pouquinho mais retas, né? Agora, o terno, cara, é uma coisa mais grosseira, né? São dobras um pouco maiores. Olha a diferença dessas dobras aqui para essas
aqui, né? Então é interessante você começar a se atentar ao material. Ah, Bruno, mas como é que eu vou conseguir desenhar a camiseta de uma maneira ou a roupa de outra maneira? Você precisa de referência. Tudo na vida a gente precisa de referência e indiretamente a gente busca essas referências, né? Então é importante você se atentar ao material, porque se você fizer riscos muito grosseiros, vai parecer uma roupa mais pesada. Se você fizer riscos mais suaves, até um pouquinho mais finos, vai parecer uma roupa mais leve. Isso vai deixar o seu desenho muito mais rico. Olha que interessante. Beleza, Bruno, eu entendi. Agora eu quero ver uns desenhinhos aí. Eu quero ver os desenhos. Vamos dar uma olhada então. A gente tem uma imagem aqui, ó, do senhor Ichigo, né? Eu não sei quem é o artista que fez essa arte. Por favor, se você for e conseguir comprovar, coloca aqui nos comentários que a gente coloca os créditos para você aqui também, tá bom? Porque, pô, eu desenho, eu sou artista e eu sei bem como é isso. A gente precisa ser respeitado. Olha só que bonito. Mas vamos lá. Onde é que tá o ponto de tensão nesse desenho? E aí? Hã? Acho que agora você já consegue perceber umas coisinhas aqui, né? Então olha só. Bem onde está esse medalhão aqui é onde está segurando o pano. Então o que acontece a partir dele? Ó, as coisas vão vindo para cá, para cá também. Olha que interessante, você já conseguiu entender umas coisas, né? E agora eu vou te perguntar, esse tecido aqui, ele é super levinho, que nem o meu croma, ou ele é um pouquinho mais pesado? Parece que ele é um pouco mais pesado, não parece? Por quê? Porque as dobras não são tão fininhas, elas são um pouquinho mais grosseiras, consegue perceber? Não chega a ser um terno, mas não chega a ser o meu chroma key. Então, ó, só pela forma que você desenha vai passar uma coisa diferente, isso é muito louco, tá bom? Então a gente falou do material, dos pontos de tensão e agora vamos falar da gravidade. Vou até esconder esses riscos aqui. Olha que louco o que está acontecendo aqui, essa dobra muito louca vindo aqui para a direita, né? Então o que acontece? Isso mostra que ele está fazendo um movimento. Pô, mano, isso é muito louco, cara. Vale muito um joinha. Se você não deu um joinha nesse vídeo aqui, você está aprendendo um monte de coisa. E já tem alguns tutoriais nesse canal, você devia dar uma olhada, hein? Enfim, quando você joga as coisas para cá, faz parecer que ele está fazendo um movimento ao contrário. Então isso ajuda na dinâmica dos seus personagens, né? Em deixar eles um pouquinho mais fluidos, um pouquinho mais, né, próximo da realidade, por mais que seja um anime, enfim. Isso é muito interessante. Então aqui a gente viu os pontos de tensão, a gravidade e o material. Eu vou te perguntar, isso aqui tá parecendo ser uma roupa muito pesada ou é uma roupa mais leve? Parece ser uma roupa mais leve, né? Até porque, olha, ele tá balançando pra caramba pra lá, então significa que ele é um pouquinho mais leve para esse movimento acontecer. Olha a faixa aqui embaixo. Olha quantos risquinhos tem. Quanto mais risquinho, mais dá a sensação de ser algo leve. Então, ó, você já sabe o que fazer nos seus desenhos, certo? Cara, isso é muito louco, né? Eu sei que a maioria das pessoas estão gostando dessas aulas que eu tô dando e tudo mais, mas tem uma pequena parcela que tá falando, ai, ele não tá desenhando nada, eu não queria, eu queria ver ele desenhando mais um pouco e não sei o quê. Gente, isso que eu tô falando pra vocês é uma aula que eu poderia cobrar, é algo muito rico. Então, por mais que às vezes eu não desenhe tanto, o que eu tô ensinando pra você, você deve usar nos seus desenhos. Fechou? Olha aí, hein? E pra finalizar, eu queria mostrar esse desenho do Narutinho. Olha o Narutinho aí de novo. Se você não viu, eu ensinei a desenhar o Narutinho nesse canal, hein? Olha aí. Com chroma key, aliás. Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente consegue perceber, eu queria fazer algumas observações muito interessantes para finalizar esse vídeo, que é o quê? Ele tem muita dobra? Ele não tem muita dobra, né? Pois é, parece uma coisa mais chapadona. A gente vai ter algumas poucas coisas aqui, alguns pontos de tensão que nem a gente viu. Vou colocar em branco, ó. Aqui próximo do braço, ó, aqui puxa para cá também, aqui ó, um pouquinho, né? Só que não tem muito. E eu vou te perguntar, você sabe por que algumas animações não tem tantos detalhes assim? Porque demanda mais tempo, é mais difícil de produzir. Fazer uma imagem estática é uma coisa, fazer uma animação é uma coisa completamente diferente. Por isso que, ó, essa imagem do Ichigo aqui, eu acredito que seja algo, seja literalmente uma imagem, não é um frame da animação, porque tem muitos detalhezinhos. Ah, mas tem um anime X que tem muitos detalhes? Tem, mas são exceção. São aqueles que a gente olha e fala, meu, que coisa linda, que negócio bonito. Mas nem todos os estúdios
tenha verba o suficiente, porque isso demanda dinheiro e tempo. Por isso que algumas animações são mais simples, nem a gente consegue ver no Narutinho aqui, né? Não sei se você lembra, mas pelo menos aquela luta que teve contra o Pain, pra mim, foi horrível. Cara, que animação feia, mal feita. Mas tudo bem, vida que segue, eu chorei, me marcou, enfim, não quero falar da minha vida particular aqui. O que eu quero de você nessa aula? Eu quero que a partir de agora você comece a se atentar nos pontos de tensão, na gravidade, como isso influencia no movimento que o personagem está fazendo e no material. Eu quero que você coloque isso em prática e marque a gente no Instagram de animes.oficial. Eu espero de coração que essa aula tenha te ajudado e a roupa não para por aqui não. Quem sabe daqui a algum tempo a gente não faz uma parte 2 e fala um pouquinho sobre cores nas roupas também. Tem muita coisa que dá pra falar ainda, então eu preciso que vocês se inscrevam, que vocês apoiem, que vocês comentem pra gente continuar essa série de tutoriais. Aí na próxima eu vou colocar na prática, né, tudo isso daqui que eu disse hoje. Fechou? Brigadão e vejo vocês já já, hein? Se inscrevam no canal e ó, se você quer aprender a desenhar e ver mais exemplos práticos, aqui na descrição tá o curso Desenhando Animes, hein? Tá tudo divididinho, nos módulos bonitinho para você aprender da forma mais fácil a como desenhar comigo, né? E com o Veto também, que somos os professores deste curso, fechou? É isso aí então, muito obrigado e vejo vocês já já, hein? Valeu, fui!